Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Devocional 365. E hoje nós chegamos aí no último livro, chegaremos nos últimos capítulos do último livro do Antigo Testamento. A partir de amanhã a gente já inicia o Novo Testamento. Vamos aguardar o pessoal chegar aqui para a gente já começar essa leitura. Então já pega a sua Bíblia. Hoje a leitura será de Malaquias, do 1 ao 4. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. As meninas chegando por aqui. A gente já começa. Malaquias 1 ao 4. Bom dia, Lislaiane. Começamos dias atrás, meses atrás, no início do ano, com Gênesis 1. Já estamos na Malaquias. Bom dia, Alex. Tudo bem? Como é que tá o som aí? Tá tudo certo? Maravilha. Bom dia, Lislaiane. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alex. Bom dia, Lorena. Esperando a Cileide aqui para a gente já começar. Ok. Tô falando aqui que extraordinário, né? Iniciamos primeiro de Gênesis, assim, e vamos até Apocalipse. E vai ser algo tão impossível. Já estamos finalizando o primeiro ciclo, que é o Antigo Testamento. Extraordinário. Bom dia, Fran. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia. Vamos começar aí a leitura do último capítulo da Malaquias. E aí, pode começar com a oração para nós hoje? Eu? Sim. Sim, posso sim. Vamos lá então. Fique à vontade. Estamos prontos aqui. Vamos fechar os nossos olhos e concentrar ao Senhor. Respirar bem fundo. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, diante da tua presença, nos apresentamos mais uma manhã, Senhor, para te agradecermos por esta rica oportunidade em que o Senhor tem nos ofertado, tem nos oferecido, de estarmos mais uma vez falando do teu amor, da tua benignidade. Pai querido, nós te damos graça pela nossa vida, pela saúde, por esse privilégio tão grande, Senhor, por a tua bondade em nossa vida. E nós te apresentamos aos nossos familiares, todos nós que estamos aqui presentes, Alex, a Liz, a Lorena, as nossas famílias, Senhor eterno, que o Senhor toma na palma de tuas santas mãos. Abençoe todos os nossos queridos que irão passar por aqui para ouvir esta live. E pedimos a Ti a inspiração do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ungir os nossos lábios e que o Senhor possa colocar palavras de vida em nossa boca. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos na esperança de receber, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que mora contigo no trono da Tua glória, eternamente. Amém. 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 Vamos lá então, quem começa? Primeiro de Malaquias, pode iniciar. Primeiro de Malaquias. Na verdade, contextualizando, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, como já foi falado. É um livro que tem 4 capítulos, e esse profeta, ele foi o último dos profetas menores, que fez a vontade do Senhor, que obedeceu fielmente, que pregou a mensagem do Senhor com muita coragem, com muita ousadia no seu tempo, mais ou menos por volta de 430 antes do Senhor Jesus vir à Terra, antes de Cristo. E Malaquias, o seu nome quer dizer meu mensageiro. E por meio de Malaquias, o Senhor falou para o povo tudo aquilo, instruindo o povo a voltar-se para Ele, ao arrependimento, instruindo ao povo sobre o sacrifício, sobre a forma como o povo estava oferecendo o dízimo com infidelidade e orientando, sobre os últimos dias, sobre o dia do juízo. Então, nesse livro, o Senhor fala os pontos principais,
o amor de Deus, o pecado do povo, o pecado dos sacerdotes e a vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim, no capítulo 1, ele fala de 2 pontos. O amor de Deus para com Israel. E depois ele fala sobre que o Senhor condena os sacerdotes. Então, no primeiro ponto, no segundo verso, o Senhor fala assim, por intermédio de Malaquias. O Senhor diz ao seu povo, eu sempre amei vocês. E o Senhor se declara para aquele povo iníquo, desobediente, do coração duro. E o Senhor fala, eu sempre amei vocês. E olha o que o povo responde. O que o povo pergunta para Deus. Mas como podemos saber que tu nos ama? Oh, o povo colocou o Senhor à prova e pergunta, como podemos saber que tu nos ama? Então aquele povo desobediente, rebelde de coração, ingrato, pergunta para o Senhor como que eles podem saber, que prova que eles têm que o Senhor os ama. E o Senhor responde por meio de Jacó e Esaú. Ele fala desse exemplo, que Jacó e Esaú, o Senhor amou os dois, só que por escolha de Esaú, por não arrepender o seu coração, por oferecer ao Senhor aquilo que não era puro, aquilo que não era primícia. O Senhor rejeitou a Esaú e abençoou a Jacó, e amou a Jacó, mas por escolha dele, né? Por escolha de Esaú. Então, quantos de nós, às vezes, não fazemos isso, né? Não damos o que é as primícias para o Senhor, e são nossas escolhas. E aqui, o Senhor condena os sacerdotes. Olha o que o Senhor fala. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam e mesmo assim perguntam, como foi que nós desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar? Então, vocês ainda perguntam, como é que nós vamos te ofender? Pois vocês me ofendem quando acham que têm direito de profanar o meu altar. E assim o Senhor continua. Bom dia, Marquinhos, CCB, seja bem-vindo. Nós estamos lendo Malaquias, capítulo 1. E aqui o Senhor fala para o povo, né, sobre essas ofertas impuras, que o Senhor estava rejeitando as ofertas imundas e desprezíveis, aquilo que eles estavam oferecendo no altar. E o Senhor falou, vocês me ofendem porque pensam que fazem mal em me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes. Vocês profanam o templo. E o Senhor diz aos sacerdotes, gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países. Todos oferecem incenso em minha honra, menos vocês. Já estou cansado de tudo. Aí o povo diz, olha o que o povo diz. De tanto oferecer sacrifício, o Senhor não responder. Mas sacrifício impuro, animais aleijados, aquilo que era o resto, eles ofereciam para o Senhor. E eles ainda falaram assim, já estamos cansados de tudo isso. E o Senhor fala, vocês riem de mim e me tratam com desprezo e ainda oferecem animal roubado, aleijado ou doente. Meu Deus, gente, eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que absurdo. Então, é isso que nós devemos refletir. Olha o que o Senhor está falando para o seu povo. Eu tenho vos amado, vocês ofereceram o pior para mim e vocês ainda profanam o meu templo, vocês riem de tudo isso. E nós, hoje, o que nós temos ofertado para o Senhor? É claro que não é mais sacrifício, né? Como no passado que os sacerdotes faziam. E aí o Senhor responde aqui por último, vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso, que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, hoje o Senhor traz para nós essa reflexão, não como animais em sacrifício, em holocausto, como o povo fazia, mas hoje o nosso holocausto, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor, aquilo que estamos fazendo na obra do Senhor, para as pessoas que o Senhor está
nos pedindo as almas, né, para nós anunciarmos às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas o que nós temos ofertado ao Senhor, como aquele povo estava aqui, o Senhor estava tristemente falando com esse povo, que não estava aceitando esse holocausto. E nós, o que nós temos ofertado hoje para o Senhor? Não é quantidade, né? Não é grandiosidade, dízimos, aquilo que todos podem ver, mas são ofertas de louvor, com qualidade, com santidade, com coração arrependido, com humildade, porque Esaú também ofereceu um holocausto, mas ele não se arrependeu, ele endureceu seu coração e não ofereceu as primícias e o Senhor o rejeitou, ele e toda a sua nação. E como nós estamos oferecendo hoje para o Senhor? O nosso coração arrependido, humilhado? Então é isso que nós devemos buscar o Senhor. De todo o nosso coração, ser zeloso, ser humilde, fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que nós possamos todos os dias agradar o nosso Deus, com o melhor que nós temos da nossa essência, no nosso ser, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa casa, o melhor da nossa adoração. Nós possamos oferecer isso para o Senhor, para que Ele venha aceitar a nossa oferta, né, e nós venhamos ser aprovados pelo Pai. Com vocês, meus queridos. Algo a acrescentar, gente? Tudo certo? Perfeito, pode dar sequência. Então, agora iremos para o capítulo 2. No capítulo 2, Malaquias, ele começa a sua fala com um chamado diretamente aos sacerdotes. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que estavam à frente, liderando a igreja de Deus, aconselhando o povo conforme a necessidade, para que pudesse ser bem-vindo na presença do Senhor. E logo no início, Malaquias, ele já entra no capítulo 2, já com um aviso. Se vocês não derem ouvido... Está ouvindo, gente? Tudo certo aí o som? Beleza, ok. Se vocês não derem ouvidos ou não dispuserem a honrar o nome do Senhor, Ele lançará a maldição sobre vocês. Isso Malaquias dizia segundo as palavras de Deus, segundo o coração de Deus. Essas palavras iam direto para o sacerdote. Lançarei a maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. E já os tenho amaldiçoado, porque vocês não honram a Deus de coração. As ofertas, conforme o que Laiane falou, eram ofertas não puras. E Deus não se agradava de ofertas manchadas. E outra, ele fazia uma comparação com a aliança que Deus havia feito com Levi. Porque Levi ele foi fiel. Edivaldo, bom dia, seja bem-vindo. Levi, ele fez uma aliança com Deus e ele foi fiel. Ele temeu e tremeu a Deus em todos os aspectos. E os sacerdotes, eles estavam se desviando da presença do Senhor. Ou seja, o seu coração não estava mais inclinado na presença de Deus. Estavam aceitando coisas que não eram adequadas conforme a palavra de Deus. E por este motivo, Deus mandou Malaquias para que pudesse orientá-los a tomar uma posição, para que pudesse seguir o seu coração corretamente e orientar o povo, para que pudessem andar retos na presença do Senhor. E logo aqui a seguida, no versículo, eu fui fazendo um levantamento, um resumo, e no versículo 5 está escrito desta mesma forma. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que temesse, e me temeu, e assombrou-se sobre por causa do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ainda andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O que quer dizer esse versículo para nós? A palavra da sabedoria estava com os sacerdotes, conquistaram muitas pessoas. Muitos seguiram, muitos receberam bênçãos, obras, porém, com um determinado tempo, como eles desviaram-se do caminho do Senhor, as palavras da sabedoria também desapareceu de vossa boca, e tornou-se muitos a iniquidade. Aqueles que serviam ao Senhor começaram a servir caminhos tortuosos, e o Espírito de Deus entristeceu-se com essa posição. Porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o concerto da lei, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos desprezei, indignos diante de todo o meu povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei.
Então, o Espírito de Deus, ele entristeceu-se com essa posição. E ele começou a enviar o profeta para que pudesse alertá-los. E felizes foram eles, né? Se a gente for parar para pensar. Eles foram felizes devido a ter a oportunidade de receber o conselho, um despertamento do profeta, para que eles pudessem endireitar os vossos caminhos. Porque, como disse, Deus sempre manda alguém para nos avisar e para preparar o nosso caminho. E eles, assim, tiveram essa oportunidade. E devido a tanta iniquidade, tanta coisa que passaram sobre as vossas mentes, e não seguindo os passos, os detalhes da obra de Deus, e não fazendo conforme o que Deus havia orientado, porque eles eram ungidos para essa finalidade. Ana Almeida, bom dia, querida, seja bem-vinda. Conforme que eles foram chamados para essa finalidade, e devido a ter desviado, então teve essa oportunidade. São os versos pequenos, do 1 ao 9, e nós podemos fazer uma reflexão muito forte, conforme o que Laiane já tem falado. Que essa mensagem ela possa nos trazer um despertamento e que ela venha nos lembrar da importância do conserto, do pacto que nós aceitamos em fazer com o Senhor, desde o dia que nós aceitamos a sua palavra, e que nós não venhamos desviar os nossos passos, mas que nós possamos buscar a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida, e que Ele possa nos orientar conforme a guia do Teu Espírito Santo, para que não venhamos errar de maneira alguma, mas que possamos ser luz, e que essa luz que está dentro de nós, que ela possa brilhar, e que através deste brilho possa converter mais pessoas e possa aproximar-se do Senhor. Em seguida, nós entraremos no versículo 10, onde fala sobre acerca do casamento e acerca do divórcio. Os casamentos com as mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. É mais um conselho que Malaquias aproxima na inspiração do Espírito Santo aconselhando. Por quê? Como logo no início ele percebeu que o povo estava desviando do caminho do Senhor, que os sacerdotes estavam sem palavras para orientá-los, ele precisou vir para estar orientando o povo sobre o casamento, porque ele fez até uma comparação aqui, ó. Ou melhor, deixa eu iniciar logo aqui no versículo 10 para a gente pegar o patamar. Achei bem interessante, ó. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que não seremos dele? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? Ou seja, Deus é o Criador, é o dominador de todas as coisas. Ele criou todos. E Ele criou os nossos pais. E através dos nossos pais conseguimos chegar até aqui. E os nossos pais trouxeram consigo seus princípios, nos orientando para que possamos crescer com base nos seus princípios. E futuramente o que acontece? Mediante tantas informações, conforme o que vimos já nos capítulos anteriores, pode suceder de nós deixarmos os nossos princípios. E o que é que nós aprendemos com isso? E aí faz essa pergunta, profanando o conserto de nossos pais, vamos pegar os nossos pais terreno, aqueles princípios que eles trouxeram conosco, que eles nos orientaram, que nós trouxemos a sua base. Será que nós vamos deixar para trás? Agora possamos analisar espiritualmente. Será que tudo aquilo que Deus nos orientou, que Ele, desde quando nos converteu, em que Ele nos ensinou, filho, você deve seguir assim, assim, assim. E mediante as abominações, mediante as coisas que sucedem na vida, será que nós vamos ter que deixar esse destino para trás? Então vamos começar a refletir, tanto a matéria quanto a espiritual. Porque o profeta, ele falava, Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, nós temos aqui uma comparação. A obra de Deus. Mateus, bom dia, seja bem-vindo. A obra de Deus, o princípio, qual que ela nos orientou? Como foram os passos do Senhor na nossa vida? Então, vamos refletir aqui, porque Judá ele foi desleal, mas nós não podemos ser desleal. E o profeta continua falando. O Senhor extirpará das tendas de Jacó. O homem quer fazer isso e que vela e que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos.
ainda que oferece ofertas ao Senhor, ainda que derrama as tuas lágrimas perante o Senhor. Ah, Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E Deus não está aceitando a oferta, porque a oferta torna-se manchada na presença do Senhor. Por quê? Porque precisamos reconciliar, precisamos viver em unidade de espírito e precisamos ter o temor do Senhor antes de oferecer a nossa oferta a Ele. Tá, só um minutinho, deixa eu só conferir. Ainda dizeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da nossa vida, da nossa mão? Então eles fizeram essa pergunta para o Senhor. E o Senhor respondeu por que ele não teria como aceitar aquela oferta. Marta Nogueira, bom dia, querida, seja bem-vinda. O porquê que o Senhor não estava aceitando as suas ofertas, conforme eram animais mancos, animais cegos, aleijados, e o Senhor precisa de ofertas puras, conforme que está em nosso coração, é que o Senhor aceita. Então, sim, se a gente for parar para pensar, logo aqui no final, ele entra e fala sobre o divórcio, que o profeta alerta e fala que Deus não se agrada do divórcio de forma alguma. Deus entristece com essa posição. E que nós precisamos orar, como a palavra fala. As trevas não têm comunhão com a luz. Aquele que precisa de alguém para te ajudar a servir a Deus na relação espiritual e até mesmo na relação conjugal, nós precisamos estar em unidade de espírito. Por quê? Para que nós possamos acertar, porque as nossas escolhas serão, como diz Alex, o que nós escolhemos hoje, o Senhor vai vir a colheita. Se seja boa ou se seja ruim, os frutos serão colhidos. Então, que nós possamos fazer boas escolhas e que nós possamos estar acertados pela presença do Senhor. E que não venhamos pegar algo e colocar em nossa bagagem que seja pesado para nós. O Senhor me despertou dessa forma para que eu pudesse entender a sua palavra. Entendeu? E que ele é triste, ele não aceita o divórcio. Não aceita. Porque vai atrapalhar tanto na relação entre a sua intimidade com Deus, quando acontece esse procedimento do divórcio, você não vai ser mais aquela pessoa assim como você queria ser, como você era. Então, assim, você deve buscar para que não venha tomar uma posição diferente na presença do Senhor. Só um minutinho, deixa eu só concentrar aqui para me ver o que foi mais que... Tem um versículo aqui que é muito forte. Ah, tá, aqui no versículo 16, onde relata da seguinte forma. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso coração e não sejais desleais. Para finalizar aqui, esse versículo 10 e diante, ele nos orienta que não devemos ser desleais na presença do Senhor em meio ao nosso casamento, mas que nós possamos estar firme em oração, clamando e pedindo a Deus para que o Senhor possa nos dar sabedoria, para que Ele possa nos despertar e nos orientar como seguir e como fazer a sua vontade e evitar a deslealdade nessa finalidade. É uma palavra muito forte, mas eu vou passar a palavra para os demais, porque se tem muito fundamento. Se for falar, o tempo é curtinho, não dá para falar tudo. Alex, Liz, Laiane, algo a acrescentar? Fique à vontade. Tem Liz, tem Laiane. Tudo certo, Leitinha, você já falou tudo. Nesses 2 primeiros aí, meu Deus do céu, já deu para sentir a pressão aí do que é Malaquias, né? Finalizando esse primeiro ciclo, gente, demais. Pode continuar aí, Alex. E é um livro que ele confronta, e assim, muitas coisas que está aqui em Malaquias, eu estou sendo confrontado aqui num ponto que eu vou chegar lá e antes vou contextualizar. Mas antes de contextualizar, vou trazer a questão do divórcio. Porque um dos meus ministérios para ajudar as pessoas no casamento. E a gente tem que estar muito atento a quem vamos pedir ajuda, a quem vamos pedir conselhos. Talvez, diante de algum contexto, sendo no casamento ou em qualquer outra área da vida, a pessoa que a gente pedir um conselho, ela pode estar nos orientando com base na dor que ela já passou ou está passando. E se essa dor não for curada, ela pode lhe dar uma orientação que pode,
no casamento, acabar com seu casamento, sendo na área profissional, idem. Então, que nós possamos estar atentos a conselhos que esteja pautado a princípios de Deus, que com certeza, se o princípio for pautado nesses princípios, com certeza você vai tomar uma decisão muito assertiva, porque ali Deus vai estar. A Bíblia diz, onde tem dois ou mais falando do meu nome, ali eu faço presente. Então o Espírito Santo, ele vai se sentir amado e vai dar o direcionamento. Então que nós possamos estar muito atentos nesse sentido. Porque se procurar uma pessoa que estiver numa dor de um casamento, passando por algum problema no casamento, com certeza ela vai dar uma orientação para você separar. Mas ela não está errada. É porque ela está num evento de dor. Então, se ela está sentindo uma dor, está querendo separar, ela vai orientar nesse sentido. Ou quem já passou pela separação, que também é um evento de dor e não curou, vai orientar também dessa forma. Então, vamos ficar atentos à questão dos conselhos e, de preferência, primeiramente, buscar a Deus. É o primeiro, é o que está à frente e acima de tudo. Eu farei um vídeo hoje nesse sentido, para estar orientando, porque eu entendo que nos meus ministérios eu passei por isso, graças a Deus já estou curado, e muitas pessoas precisam ouvir isso. Agora vamos entrar no 3, e contextualizando, né, que eu ia falar, eu quero que vocês me entendam muito com amor com relação a esse texto, que é um texto que ele é muito utilizado nas igrejas que creem sobre o dízimo. Então, tem outras denominações que não que entendem de outra forma. Então, quando entra em pontos que é muito delicado, a gente tem que entender o outro com amor e não levar para o coração, porque Deus fala com cada um de uma forma. E quando chegou um ponto que eu senti que isso estava me incomodando, o que eu fiz? Fui ao Senhor, fiz uma prova e Ele me confirmou de como eu deveria agir com relação a esse contexto. Então, esse contexto serve, Deus falou para o Alex. Eu creio também que as meninas aqui tenham essa linha também muito que parecida. E se você não, fiquem em paz. E se surgir alguma dúvida no que eu vou falar, pergunta a Deus. Você tem acesso direto a Ele. E Ele vai tirar essa dúvida. Deus não é Deus de confusão. Ok? E aqui fala, né, o início, vou trazer a leitura, e vai chegar no ponto lá de Malaquias, a partir do versículo 6, que fala sobre dízimos e oferta. O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu tempo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam. Então já sabe quem é esse mensageiro, né? Aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo para nos purificar. Será como um sabão para nos lavar. É o Senhor Jesus, tipificado hoje como o Espírito Santo, que queima o que está de negativo dentro de nós. Essa semana a Denise deu um testemunho, eu acho que Liz e Laine, ela não estavam, não foi o dia delas na live, e ela falando que ela vem de um ministério onde tem algumas práticas, no entendimento dela, que eu estou parafraseando ela, hoje, como ela passou a estudar aqui conosco, ela entende, então, é sobre isso. É sobre o que Deus vai falar ao seu coração. Ela entende que algumas práticas não condiz com o que ela vem aprendendo, o que Deus vem ministrando a ela. E o que aconteceu? Ela está tirando algumas práticas. E uma delas é a bebida. Sendo que a Bíblia não condena a bebida, mas condena a embriaguez. Mas ainda assim, quando a palavra entra, não tem como a gente ficar da mesma forma. É o que está acontecendo. Ninguém aqui obrigou, falou, você tem que parar. Não. É a palavra, é a verdade. Porque a Bíblia diz, onde a luz chega,
a treva se dissipa. E assim está acontecendo com Denise. Comigo também aconteceu, eu me converti, eu ainda continuava bebendo, tomando cerveja socialmente. Mas Deus falou no meu coração para eu parar. E eu parei. Então, é sobre isso, é sobre a sua individualidade com Deus. E dando sequência, eu ia falar, falei sobre isso com relação ao fogo, né? Porque o fogo, a luz, né? Quando chega, então ele sai queimando o que é mal, o que é de ruim. E esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus como aceita nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-lo e direi sem demora o meu testemunho contra todos que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês. E aqui vai entrar no ponto do dízimo. Gente, deixar claro, quando eu me converti, eu não tenho problema com dinheiro. Graças a Deus, eu sou muito despegado a questões materiais. Sou largado mesmo. Tanto que, ultimamente, eu tenho feito alguns... Eu mesmo me desprendendo. Tinha muito relógio que eu gostava muito de relógio. Ainda gosto, mas para provar meu coração, sabe? Eu dei todos os meus relógios. Corrente eu não uso, porque eu entendi que não é sobre bem material, mas sim sobre almas. Então eu não preciso dessas coisas para ser amado, sendo que eu já sou amado por Deus. Entende? Então não é sobre material. E quando eu me converti e não tinha esse entendimento, eu não ofertava 10%. Eu não dizimava 10%. Eu dizimava, a Liz, que entende de finanças, era 10% do meu faturamento bruto. Isso deve impactar mais de quase 20% da empresa, bruto, certo? Só que chegou um ponto que eu fiquei muito incomodado com isso, mas por quê? A forma que era pregada o dízimo, em algum, que eu gosto de visitar ministérios para entender o mover de Deus, sabe? E em alguns locais, então, como é algo que não é padrão, eu creio que não, Alex falando, não vem de Deus. Porque quando vem de Deus é algo linear. Princípios, ele vale em qualquer lugar. Então, a forma que era pregado o dízimo, se você não dizimar, o devorador vem em sua casa. Se você não dizimar, você vai passar por isso. Se você não dizimar, você vai passar por aquilo. Então, uma pregação sempre pautada na dor e no medo. E o amor, ele joga fora todo medo. Então isso começou a mexer comigo, porque Deus não é um Deus de confronto. E eu comecei a avaliar ainda mais irmãos que têm 20, 30 anos dentro de um ministério, dizima e oferta e não prospera financeiramente. Então, eu achei muito antagonismo nisso. E aí o que eu fiz? Se você está em dúvida, se você for perguntar a um, vai dizer uma forma, se perguntar a outro, de outra. Então, cada um vai ter entendimento. Então, como eu tenho acesso direto a Deus, o que eu fiz? Senhor, fiz uma prova a Deus. E no mesmo dia, foi questão de horas. Ele confirmou em meu coração e eu fiquei em paz. Então, aí entra, né, o conceito agora. Eu parei de dizimar. Continuo ofertando, indo nos ministérios que vou, oferto, principalmente na vida de pessoas. Porque é sobre pessoas. Agora, os ministérios precisam de dinheiro, sim. Porque ali é uma obra muito grande. Foi através de um ministério que eu fui alcançado. Então, a obra não pode parar. Agora, o que mexe comigo é a forma que muitas vezes é pregado. E como Deus confirmou no meu coração, hoje eu fico em paz. Se eu estiver errado, estou para pagar o preço, mas tenho a paz que Ele confirmou em meu coração. E se em algum momento for para mudar também, Ele falar no meu coração para mudar, eu não tenho problema desde que Ele confirme ao meu coração. E a gente entrando nesse ponto do dízimo, né? O Senhor diz: eu sou o Senhor e não o mundo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será com
será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado ainda, e me perguntam, como é que estamos roubando, te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Então, geralmente, as pregações é muito pegadas nisso e pesa no texto, né, na questão do roubo. Só que aí eu vou até estudar mais a fundo essa questão do roubo, buscar a tradução original para, quando eu tiver a oportunidade, deixar as pessoas mais confortáveis nesse quesito. E aí vem o 10. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Eu não tenho dúvida que aqui você cumprindo esse princípio vai se cumprir. Mas se ficar dúvida, busca a Deus para ele confirmar em seu coração. Que foi, ela me falou, né, de Esaú e Jacó. Foi Esaú e Jacó. Também a gente pode voltar lá em Abel e Caim. Os dois ofertaram, mas um não foi de coração, e aí a gente viu o que aconteceu. Deus não aceitou. Então não adianta a gente fazer porque está sendo, de alguma forma, persuadido. Persuasão não é coisa ruim, é você usar uma verdade para convencer a outra, mas não fazer de coração. Então não adianta. Então, se não quer fazer de coração, faz uma prova de Deus. E aí ele diz, né, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. E a partir do 13 vem a compaixão de Deus, né? O Senhor diz, vocês falaram mal de mim, ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não valem a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda. Ou vestir roupas de luto para mostrar que a Ele que estamos arrependidos. Não adianta fazer por fazer, gente. Tem que fazer com o coração. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Será? Então, os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. E ele escutou com atenção os que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo quando chegar o dia que estou preparando e eles serão o meu povo. Eu terei compaixão deles como o Pai tem compaixão do Filho que ele abençoe. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as boas e as más, entre os que me servem e os que me obedecem. E aí vai dar sequência no 4. Vocês têm algo a acrescentar? Não, tudo certo por aqui. Vamos iniciar o 4, então, gente. O 4 vem fazer aí esse fechamento desses 3 primeiros capítulos de Malaquias. Nós estamos aí no último capítulo da Bíblia e depois, antes dele, vem Zacarias. Zacarias é conhecido, nós falamos na live anterior, como Apocalipse do Antigo Testamento. Então, Malaquias, ele vem fazer esse fechamento, ele vem trazer tudo o que passou lá no Antigo Testamento, as principais experiências, e vem trazer a clareza de tudo isso aqui, e nós iniciaremos um novo ciclo. No 4, ele é bem curtinho, então eu vou trazer aqui alguns versículos dele, a leitura dele. Então eu gostaria, assim, uma das coisas que mais me tocou é um livro, um capítulo muito lido. Eu escuto ele desde a minha infância, sempre. Né? Então é um capítulo que traz pra gente, ao mesmo tempo que traz a justiça de Deus muito forte, de trazer temor mesmo no coração. Ele traz a esperança de salvação e ele nos aconselha a buscar ainda mais o Senhor. Ele nos aconselha a buscar o caminho do Senhor. Então, em cada um desses versículos, nós vamos perceber aí o que, gente? Nós vamos perceber que o Senhor,
o grande dia está chegando. A gente só consegue ver isso desses 2 últimos livros lá em Apocalipse. E é claro que no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo vem trazer a clareza sobre isso. Mas para falar do último dia, o dia do Senhor, como que vai ser, como que as pessoas, quais são as consequências para cada grupo de pessoas que fizeram escolha X, Y, Z. Então nós iremos entrar aqui rapidamente e a gente vai conseguir ver com clareza todo esse desenrolar aí no 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Então, é uma palavra que traz grande temor. Quem anda na impiedade, quem pratica toda sorte de impiedade. E nós temos aí vários livros do Antigo Testamento. E falando sobre o povo de Israel, como que eles procediam, como que esses reis, eles se comportavam, como que eles lideravam o povo, todas as consequências negativas que vieram sobre eles. Nós não vamos repetir aqui, gente, mas pensem bem. O que aconteceu com o povo de Israel, todas as consequências negativas, todas as ações que eles faziam, e aí vinha todo um processo de maturação na vida deles. Eles agiam com impiedade e tudo de mal recaía sobre eles. E aqui a gente vê que não sobrará nem raiz e nem ramo. Bom dia, seja bem-vinda, Fabiana. Não sobrará nem raiz nem ramo. Esse dia vem ardendo como fogo. Então é uma maneira aqui no versículo 1, de trazer essa clareza para nós, de trazer esse entendimento. Como será esse encontro aí no final? O que nós devemos fazer no dia de hoje para que possamos escapar, para que possamos não viver isso aqui que está destinado para os ímpios, para as pessoas que vivem de maneira incorreta, para as pessoas que vivem e têm o seu estilo de vida com todo tipo de impiedade. Em seguida vem falar no 2, mas se você não faz parte desse grupo, no 2 fala assim, para você, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Então aqui a gente já vê uma grande, bom dia Gabriela, seja bem-vinda, uma grande diferença para esses grupos de pessoas. Pessoas que vivem total os seus desejos imediatos, vivem na impiedade, que não se importam em temer o Senhor. E para aqueles que temem o Senhor, que vivem na justiça, esperança e salvação. No mesmo capítulo. E depois, pisareis os ímpios, porque se tornarão cinza debaixo dos seus pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. E olha o poder dessas pessoas que vivem na presença do Senhor. Os seus inimigos, os seus acusadores, nós conseguiremos ver, se andarmos aí na justiça, a recompensa de cada um. Não é que nós estamos desejando o mal, mas cada um de nós, lá em Gênesis, lembra? O Senhor nos fez imagem e sua semelhança. Ele nos deu livre-arbítrio. Então é livre para mim viver o versículo 1 ou 2, eu que escolho, eu que faço essa escolha. Não tem nenhuma obrigação sobre mim, nenhum fardo. Se eu entendi, se eu conheci a palavra do Senhor e decidi realmente voltar o meu coração para isso, então eu escolho o segundo grupo. E se eu escolho o segundo grupo, aqui eu tenho uma mensagem de consolação. No 4 fala assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E aqui, gente, mais uma vez, se vocês lerem Deuteronômio, lá 28, fala 14 vezes para lembrar da lei de Moisés. Aqui nós ainda estávamos no Antigo Testamento. Aqui Jesus Cristo ainda não tinha vindo sobre a terra, não tinha abolido a lei, não tinha trago a salvação, não tinha nos dado aí com seu sangue precioso o poder, a oportunidade de a partir do sangue sermos salvos. Até aqui era tudo pela lei. Então aqui em Zacarias, Malaquias 4, para fechar, fala muito forte sobre lembrar da lei de Moisés, seguir os caminhos do Senhor, praticar a justiça. E nesse versículo vem reforçar. E no 5 fala assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, que venha antes do grande e terrível dia do Senhor. Nossa, mas Elias ficou para trás, gente. Como assim? Ele vai vir de novo? Ele vai reencarnar?
E aqui a gente vê um grande mistério, que as características de Elias, a missão dele, o propósito dele lá do passado, o Senhor estava preparando alguém que prepararia o caminho do Senhor para receber essa missão aqui no Novo Testamento. E quem foi essa pessoa que recebeu esse legado, essa missão de Elias? A gente vê claramente que foi João Batista, que ele veio para preparar o caminho do Senhor, que ele veio para anunciar que viria o Salvador. Então aqui em Malaquias tem essa grande promessa dessa pessoa que viria antes do Messias, essa pessoa que viria antes do nosso Salvador, para preparar o coração das pessoas, para preparar o caminho para que essa boa semente pudesse ser lançada. E ao final, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que venha e fira a terra, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Então, um povo que era perverso, um povo que estava aí vivendo sorte de toda maldade, como as meninas falaram anteriormente, Alex reforçou aí, gente até os holocaustos, até o sacrifício. O que a gente entrega para o Senhor hoje? A gente sabe que tem que ser o melhor, que precisa ser as primícias. E o sacrifício era de coisas roubadas, de algo que não servia para mais nada, era resto. Olha o tempo desse povo, olha a mentalidade desse povo, gente. E aqui o Senhor precisava mandar alguém para preparar esse coração. O Senhor viu que sempre é falado no Novo Testamento, se fosse apenas pela lei, nenhum ser humano conseguiria se salvar. E nesse momento aqui, o Senhor, ele decide, olha para o mundo, ele vê que não existe nenhuma carne, nenhum ser humano capaz de se salvar através da lei. Quando ele manda o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui fala que esse caminho seria preparado por essa pessoa, converter o coração dos pais aos filhos, para que o Senhor não venha e fira a terra inteira com maldição. E aí nós sabemos, nós iremos entrar já amanhã no Novo Testamento, não vamos dar spoiler, mas assim, gente, meu coração se alegra grandemente de estar lendo aqui hoje, estar aqui hoje, oferecendo as nossas primícias para o Senhor, nosso primeiro contato ao acordar nessa manhã é com a palavra, com o esclarecimento, buscar no Espírito Santo realmente, assim, o que está querendo dizer essa palavra, o que isso pode trazer para a minha vida. E hoje o Senhor nos deixou muito claro, através dessa palavra, que existem 2 grandes caminhos e que só você vai poder escolher o seu. Através dessa leitura, qual que você escolhe? Esse grande dia está vindo, ele já está às portas, está chegando. Por qual caminho que você vai percorrer? Será que você vai por esse caminho da impiedade, da injustiça? Ou você escolhe esse outro caminho, que nascerá o sol da justiça, que nascerá e crescerá como o bezerro do cevadouro, prosperidade na sua vida, crescimento. Ah, mas é crescimento em todas as áreas, principalmente espiritual. O que você escolhe no dia de hoje? Está aberto aí para nós fazer essa grande escolha. E nós sabemos que com essa escolha vem aí as renúncias. O quanto você está disposto a fazer renúncias para trilhar esse caminho da justiça, esse caminho da salvação. E a gente encerra esse último capítulo aí do Antigo Testamento. Bom dia, Marina, seja bem-vinda. A gente encerra esse último capítulo trazendo essa mensagem, que ao mesmo tempo de justiça, de tudo quanto é impiedade, né, de resultado desse caminho, e também de salvação, de esperança, de grandes transformações. Então, está com você. Seja bem-vindo a esse dia. Faça a sua escolha. Apegue-se aí às renúncias que precisam ser feitas, o processo que você precisa passar, como o pessoal leu anteriormente, né? Tudo que precisa ser adaptado à sua nova fase, à sua nova escolha. Compensa, gente. Compensa deixar tudo para trás e viver o extraordinário com Cristo. Amanhã a gente já inicia o Novo Testamento. Convidamos você a estar conosco aqui. 1 de Mateus, amanhã até o 4, para que a gente possa desenvolver e crescer ainda mais aí na presença do Senhor. Gratidão, Alex, gratidão, Laiane, Leidinha, pela vida de vocês, por essa dedicação, por estar aqui falando da palavra, o pessoal que passou por aqui, o pessoal que está aqui com a gente. Sejam bem-vindos e que essa palavra possa hoje
ferir o seu coração e possa hoje fazer com que você reflita grandemente sobre isso e tome uma decisão importante e não é só na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas que te cercam. E com vocês, gente. Agradecer mais um dia, né, vencido, mais uma etapa concluída no Antigo Testamento. E agora vamos para o Novo e continuar, né, finalizar esse projeto no final do ano, para a glória de Deus. Quem quiser participar, o convite está aberto, né? Não é sobre ninguém aqui, é sobre o que Deus colocou em nossos corações. Então, agradeço a cada um de vocês pela parceria, cada um que acompanha, principalmente Edjane, né, que está bem mais frequente nos acompanhando. Muito obrigado. E amanhã estaremos aqui para mais um dia. Obrigado. Tchau, tchau. Ô, Alex, só um minuto. Oi. Antes de encerrar, eu posso só falar mais um pouquinho? Coisa rápida. Vontade. Como você falou, meu coração está assim, ó, acelerando dentro de mim. Gente, eu tô assim. Aproveitar que está sendo esse último livro do Antigo Testamento, e eu lembro que recentemente. Tudo certo aí? Sim, sim. E eu lembro assim que recentemente eu fiz uma leitura aqui e essa leitura mexeu muito comigo e eu não sei porquê, o meu coração tá, sabe, tocando fortemente para que eu possa falar um pouquinho só dessa mensagem que foi falada, assim, onde fala sobre os recabitas. Eu não recordo qual foi o livro, mas Deus trouxe em mente aqui e eu não quero levar para casa, então vou deixar. Aqueles recabitas eram um povo que eles traziam consigo as tradições da sua época. E o que acontece? Eles tiveram um princípio que eles receberam dos seus pais, em que os pais orientou a eles para que eles não pudessem beber bebida forte de forma alguma, em dias nenhum da sua vida. E o que os pais orientou a eles? Pediu para que eles não construíssem tendas e que eles não fizessem nada de errado. E eles levaram consigo aquele princípio. Em um determinado dia, eles foram convidados a participarem de uma festa. E naquela festa, as pessoas colocaram vinho, serviram a todos com taças. E aquelas pessoas recabitas, eles rejeitaram. Eles ficaram recusando e tornou-se na sua posição, no seu princípio, no seu cantinho. E não aceitaram aquela bebida forte. E eles, aquelas pessoas que estavam na festa, admirou e perguntou para eles: mas vocês não vão beber? Nós estamos oferecendo para vocês, bebam. E eles recusaram, falaram: não, nós não vamos aceitar, nós não vamos beber vinho. Porque os nossos pais nos orientou, os nossos pais, nós trazemos conosco este princípio dentro de nós, e que não beberemos vinho de forma alguma e nem habitaremos em tendas, porque os nossos pais nos orientou. E aquelas pessoas que estavam com eles na festa aprenderam a diferença e começaram a observar e viu que realmente neles havia uma diferença. E eles aprenderam com o comportamento deles. Mas assim, eu tô arrepiada aqui, entende? Eu não sei o porquê, mas eu sinto dessa forma. E, sabe, dá vontade de chorar aqui, porque assim, é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, em que nós estamos fechando. E eu me sinto feliz, assim, agraciada da presença de Deus por participar com vocês nesse momento tão incrível que tem marcado a minha vida. E até mesmo, assim, pelas provações por ter passado nesses últimos dias para a honra e glória do Senhor. E o que é que Deus traz em minha mente para que eu possa deixar aqui nesta live? Que nós possamos realmente ser a diferença. E que as pessoas que ouvirem essas palavras, que possam tocar nos nossos corações. Assim como aqueles recabitas, eles recusaram beber vinho. E que nós também possamos ter essa força, que nós possamos ter essa inspiração do Espírito Santo. E que nós possamos continuar na presença do Senhor, orando, pedindo para Ele sabedoria e força, iluminação do Espírito Santo, para que as palavras possam soar e que possam tocar no coração das pessoas. Então, meu coração está ardendo muito forte de falar dessa forma. E outra coisa principal, que nós possamos pegar cada detalhe da nossa vida conforme o que nós vimos já nessas leituras anteriores, que nos trouxe uma base até hoje. Vai ser fundamental para a nossa vida. E que as pessoas possam ouvir, e que elas possam entender, compreender, e que possam aceitar e mudar a sua rotina, mudar o seu ritual, que possa tomar posições diferentes. Que o Espírito Santo possa tocar em cada coração. Gente, é incrível. Eu estou emocionada aqui em casa, sabe? Sou feliz.
Estou feliz da presença do Senhor. Então, assim, gratidão mesmo a vocês, a Lisa, a Laiana, a Alex, sabe? A paciência, o carinho que vocês têm com a gente. Sabe, eu me sinto abençoado na presença do Senhor. E eu quero desejar para vocês tudo de bom, muito sucesso, que Deus continue nos abençoando, sabe? Não sei por que eu estou falando dessa forma assim com vocês, mas é isso. Deus abençoe. Excelente domingo para todos. O que é do espírito, eu discerno no espírito, né? Enquanto você falava, eu me arrepiava todo. E o que eu aprendo é a gente ser a diferença aonde nós chegarmos. A gente levar os princípios que o nosso Pai deixou pra gente. Entende? E hoje, se eu estou aqui, creio que a Leis e Laiane também, você agora, é porque alguém se propôs a fazer isso. Ser um recabitro. Esse alguém, quando se propôs a levar a palavra, em algum momento alguém criticou, em algum momento ele passou por muitas provas, mas esse alguém não desistiu. E nós estamos aqui por causa de um alguém. E hoje nós temos que ser esse alguém para as pessoas que ainda nem sabem quem somos. Mas nós temos que ser consistentes. Cada um aqui pode contar as provas que passam antes de ligar essa câmera. Cada um sabe da sua dor. Cada um sabe da sua dor. Cada um sabe a vontade que dá de parar. Mas esse alguém que mexeu comigo, que mexeu com a Liz, com a Laiane, com você, também passou e não desistiu. Porque eu entendo hoje que o Evangelho é sobre isso. É que independente da circunstância que você esteja passando, você não pode desistir. Então, nós somos um recabitas. E eu só agradeço, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. E é com dor, sem dor, com alegria, com tristeza, mas com Deus, nos guiando. Eu só agradeço, só tenho a agradecer. E aí, gente? Maravilha, gente. Muita alegria, né? Ouvir isso numa manhã de domingo, já iniciar o dia com essas mensagens, com esse, tudo que o Espírito Santo nos toca. Gratidão, Leitinha, por compartilhar, cada um que está aqui. Que o Senhor possa nos direcionar ainda mais e nos encher do Espírito Santo, para o nosso abrir da boca ser palavras que edificam, palavras que levam transformação para a vida das pessoas. Tudo certo aí, Laiane? Tudo ok? Tudo ok. Tudo certinho. Só agradecer e dizer que nessa jornada, né, de quando nós iniciamos para cá, uma coisa que eu entendi claramente, que não adianta a gente ser extremamente religioso. Né? Eu, praticamente, quando eu nasci, minha família já servia a Deus no ministério, então não adianta a gente ser extremamente religioso a vida toda e cego, ao mesmo tempo, espiritualmente falando, e não entender que o que Deus importa são as pessoas, são as almas, e às vezes a gente faz tanta coisa, né, como foi falado, dízimo e tantas outras coisas, mas o que o Senhor quer de nós é que nós possamos amar as pessoas, ir atrás dessas almas, falar da palavra do Senhor, para que elas possam enxergar o caminho, né? Então que nós não venhamos nunca deixar essa cegueira espiritual nos pegar, mas que nós venhamos entender o querer e a vontade de Deus. É sobre vidas, né? Isso é o que importa. São sobre as pessoas que o Senhor tem todo o seu amor, o seu cuidado. Gratidão a todos por esse dia maravilhoso. Todos que estão aqui, Marta, Edjane, todos que passaram, que vão assistir. Gratidão. Então é isso, gente. Excelente dia para todos. E vamos colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui, toda essa leitura, toda essa realidade, trazer aí para a nossa vida. Um excelente domingo para todos, um início de semana aí. E amanhã nós estamos aqui com o início do Novo Testamento. Aguardamos vocês. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Gratidão.